Estou certo de que todos nós, numa ou noutra ocasião, temos experimentado um extraordinário sentimento de tranquilidade e beleza, inspirado pelos verdes campos, o sol poente, as águas tranquilas ou os picos cobertos de neve. Mas o que é a beleza? É meramente a apreciação que sentimos? Ou é a beleza coisa separada do percebimento? Se tem bom gosto no vestir, se usa cores bem combinadas, se tem maneiras distintas, se fala com calma e se mantém ereto, tudo isso é fator de beleza, não? Mas é apenas a expressão externa de um estado interior, como a poesia que escreve ou o quadro que pinta. Pode olhar para o verde campo refletido no rio e nenhum sentimento de beleza experimentar, continuar indiferente o seu caminho. Se como pescador vê todos os dias as andorinhas voando rente à água, isso provavelmente pouco significa para você. Mas se está cônscio da extraordinária beleza desse espetáculo que acontece, dentro em você, que te faz exclamar, oh, que lindo! Qual o fator desse íntimo senso de beleza? Existe a beleza da forma exterior, trajes de bom gosto, belos quadros, móveis atraentes, ou completa ausência de móveis, com paredes nuas e bem proporcionadas, janelas de formas perfeitas e etc. Não é meramente a isso que me quero referir, porém aos fatores que concorrem para aquela beleza interior. Por certo, para termos aquela beleza interior, deve haver completo abandono de si próprio. O sentimento de completa ausência de prisões, restrições, defesas e resistência. Mas esse abandono se torna caótico quando desacompanhado da austeridade. Mas sabemos o que significa ser austero? Satisfazer-se com pouco e não pensar em termos de mais? O abandono deve estar acompanhado de profunda austeridade. Da austeridade que é extraordinariamente simples. Porque a mente nada está adquirindo, ganhando, não está pensando em termos de mais. É a simplicidade nascida do abandono. Mas a austeridade que produz o estado de beleza criadora. Mas se não existe amor, não pode ser simples, não pode ser austero. Pode falar a respeito de simplicidade e austeridade, mas sem amor, elas são meramente uma forma de compulsão e, portanto, não pode haver abandono. Só tem amor aquele que se abandona, que se esquece completamente de si próprio e, de sorte, faz nascer o estado de beleza criadora. A beleza é bem óbvio, inclui também a beleza da forma. Mas, se não há beleza interior, a mera apreciação sensorial da beleza da forma conduz à degradação, à desintegração. Só a beleza interior, ao sentir verdadeiro amor pelas pessoas e por todas as coisas da terra. E com esse amor, vem um extraordinário sentimento de consideração, de vigilância e de paciência. Pode ter uma técnica perfeita, como cantor ou poeta, pode saber pintar ou concatenar palavras, mas sem essa beleza criadora, interior, o seu talento será muito pouco significativo. Infelizmente, quase todos nós estamos nos tornando meros técnicos. Passamos em exames, adquirimos tal ou tal técnica, a fim de ganharmos o nosso sustento. Mas o adquirir técnica ou desenvolver capacidades, sem se dar atenção ao estado interior, é produtivo de fealdade e de caos no mundo. Se despertamos a beleza criadora interiormente, ela se expressa exteriormente.
E há, então, a ordem. Mas isso é muito mais difícil do que adquirir uma técnica, porque significa completo abandono de nós mesmos. Significa sermos sem medo, livres de constrangimento, sem resistência e sem defesa. E só podemos abandonar a nós mesmos dessa maneira quando há austeridade, quando há o sentimento de grande simplicidade interior. Exteriormente, podemos ser simples, usar poucas roupas e nos satisfazer com uma só refeição ao dia. Mas isso não é austeridade. A austeridade, quando a mente é capaz de infinita experiência, quando tem experiência e, ao mesmo tempo, se conserva muito simples. Mas só pode nascer esse estado quando a mente já não está pensando em termos de mais, em termos de adquirir ou vir a ser algo por meio do tempo. O que estou dizendo poderá ser para você difícil de compreender, mas é verdadeiramente importante. Veja, os técnicos não são criadores. E há cada vez mais técnicos no mundo. Pessoas que sabem o que fazer e como fazer, mas que não são criadoras. Na América, há máquinas calculadoras capazes de resolver em poucos minutos problemas matemáticos que um homem, trabalhando 10 horas por dia, levaria 100 anos para resolver. Tão extraordinárias máquinas estão sendo criadas, mas as máquinas jamais serão criadoras. No entanto, os entes humanos se tornando cada vez mais semelhante a máquinas. Mesmo quando se rebelam, sua revolta se verifica dentro dos limites da máquina e não é, portanto, uma revolução. Muito importa, pois, descobrir o que é ser criador. Só pode ser criador quando há abandono. Isso significa, em verdade, quando não há sentimento de compulsão, medo de não ser, não ganhar, não alcançar. Há, então, grande austeridade, simplicidade e, ao mesmo tempo, amor. Essa totalidade é beleza, o estado criador. Pergunta: a alma sobrevive após a morte? Resposta: se deseja realmente saber isso, como você vai saber? Lendo o que Shankara, Buda ou Cristo disse? Ouvindo o seu guia ou santo particular? Todos eles podem estar completamente enganados. Está disposto a admitir isso? O que significa que sua mente está nas condições adequadas ao investigar? Em primeiro lugar, tem, naturalmente, de verificar se existe uma alma para sobreviver. O que é a alma? Você sabe o que é? Ou apenas te foi ensinado que existe uma alma, por seus pais, pelo sacerdote, por determinado livro, por seu meio cultural e o aceitou? É isso? A palavra alma supõe algo transcendente à existência física, não é verdade? Você tem seu corpo físico e também o seu caráter, suas virtudes. E acima de tudo isso, você diz, está a alma. Se esse estado existe de fato, deve ser um estado espiritual de natureza temporal. E está perguntando se esta certa coisa espiritual sobrevive à morte. Esta é uma parte da questão. A outra parte é: o que é a morte? Você sabe o que é a morte? Deseja saber se há sobrevivência após a morte? Mas veja, essa questão não é importante. A questão importante é: você pode conhecer, enquanto está vivo, a morte?
Que significação tem se alguém te diz que há ou que não há sobrevivência após a morte? Você continua sem saber nada, mas pode descobrir por você mesmo o que é a morte. Não depois de morto, mas enquanto está vivo, com saúde, vigoroso, enquanto pensa e sente. Isso também faz parte da educação. Ser uma pessoa educada não significa apenas ser proficiente em matemática, história ou geografia. É ter também capacidade para compreender essa coisa extraordinária que se chama a morte. Não quando se está morrendo fisicamente, mas enquanto se é vivo. Enquanto se pode rir, trepar numa árvore, velejar num barco e nadar. A morte é o desconhecido. E o que importa é tomar conhecimento do desconhecido enquanto está vivo. Pergunta: quando estamos doentes, por que se afligem tanto os nossos pais por nossa causa? Resposta: os pais, em geral, têm interesse em olhar pelos filhos, em cuidar deles, mas quando se afligem demais, isso indica estarem mais interessados em si próprios do que nos filhos. Não querem nos ver morrer porque dizem: se nosso filho ou nossa filha morrer, o que irá ser de nós? Se os pais amassem os filhos, você sabe o que aconteceria? Se seus pais te amassem realmente, cuidariam de que não tivesse nenhum motivo para ter medo, de que fossem entes humanos sãos e felizes. Cuidariam de que não houvesse guerra e nem pobreza no mundo, de que a sociedade não te destruísse e aos que te cercam, quer aldeões, quer citadinos, quer animais. É porque os pais não amam verdadeiramente os filhos que há guerras, que há ricos e pobres. Nos filhos, empataram a própria existência e por meio deles esperam ter continuidade. Assim, se você se adoece gravemente e seus pais se afligem muito, o que os aflige é o sofrer deles próprios. Mas isso eles nunca admitirão. Posses, terras, nome, riqueza e família constituem os meios da continuidade individual, também chamada imortalidade. E quando algo acontece aos filhos, os pais ficam aterrados e grandemente aflitos, porque estão principalmente interessados em si próprios. Se os pais estivessem realmente interessados em seus filhos, a sociedade seria transformada da noite para o dia. Teríamos uma educação de espécie diferente, um lar diferente e um mundo sem guerra. Pergunta: deveriam os templos ser franqueados indistintamente a todos para devoção? Resposta: o que é o templo? Um lugar de devoção onde há um símbolo de Deus, ou seja, uma imagem concebida pela mente e esculpida na pedra pela mão. Essa pedra, essa imagem, não é Deus, é? É apenas um símbolo. E o símbolo é como sua sombra quando anda no sol. Sua sombra não é você. E essas imagens, esses símbolos existentes no templo, não são Deus, não são a verdade. Assim, o que importa saber quem pode entrar e quem não pode entrar no templo? Por que ter dor de cabeça com tal respeito? A verdade pode ser encontrada debaixo de uma folha morta, numa pedra à beira do caminho, nas águas que refletem os encantos de uma tarde, nas nuvens, no sorriso da mulher que carrega um fardo. No mundo inteiro se encontra a realidade, e não necessariamente no templo. E, em geral, lá
não está ela. Porque o templo foi edificado pelo medo do homem, está alicerçado no seu desejo de segurança, nas suas divisões de credo e de casta. Esse mundo é de todos nós, entes humanos que temos que viver unidos, e o homem que quer achar Deus evita os templos, porque eles dividem a humanidade. A igreja cristã, a mesquita muçulmana, o seu templo hinduísta, estão dividindo, separando os entes humanos. E o homem que está em busca de Deus não quer saber de nenhuma dessas coisas. Assim, a questão sobre se este ou aquele indivíduo pode ou não pode entrar no templo se torna um mero caso político, não encerra nenhuma realidade. Pergunta: qual o papel da disciplina em nossa vida? Resposta: infelizmente, tem um papel muito importante, não é verdade? Grande parte de sua vida é disciplinada. Faz isso e não faz aquilo. Outros te dizem a que horas deve se levantar, o que deve e o que não deve comer, o que deve saber e o que não deve saber, o que deve ler, frequentar as aulas, passar nos exames e etc. Seus pais, seus mestres, sua sociedade, sua tradição, seus livros sagrados, todos te dizem o que deve fazer. E de sorte a sua vida está limitada, circunscrita pela disciplina, não é verdade? Vocês são prisioneiros do fazer e não fazer, as grades de sua gaiola. O que acontece à mente limitada pela disciplina? De certo, só quando tem medo de alguma coisa, quando está resistindo a alguma coisa, necessita de disciplina. Tem então de se controlar, de se conter. Isso o faz voluntariamente, ou você é obrigado a fazê-lo pela sociedade, por seus pais, por seus mestres, por sua tradição, por seus livros sagrados. Mas se começa a investigar, a pesquisar, se aprende e compreende sem medo, é então necessária a disciplina? Então essa mesma compreensão produz sua ordem própria e verdadeira, ordem não nascida de imposição ou compulsão. Pense nisso, porque quando é disciplinado pelo medo, esmagado pela compulsão da sociedade, dominado pelo que dizem seus pais e mestres, não há para você nenhuma liberdade, nenhuma alegria, e foi-se toda a iniciativa. Quanto mais antiga a cultura ou civilização, tanto maior o peso da tradição que te disciplina, que te diz o que deve e o que não deve fazer. E dessa maneira vocês são esmagados psicologicamente, arrasados como se sobre vocês tivesse passado um rolo compressor. Foi o que aconteceu na Índia. Tão tremendo é o peso da tradição que toda iniciativa foi destruída e deixamos de ter indivíduos. São meras peças da máquina social e estão satisfeitos em sê-lo. Compreende? Você não se revolta, não explode, não rompe suas cadeias. Seus pais não te querem rebelados. Seus mestres não te querem libertados. E por isso a educação visa fazer que vocês se ajustem ao padrão estabelecido. Não são assim entes humanos completos, porque o medo te corrói o coração. E enquanto há medo, não há alegria e não há criação. Pergunta: há pouco, falando sobre os templos, você referiu ao símbolo de Deus como a uma mera sombra. Não se pode ver a sombra de um homem sem que haja um homem real para projetá-la.
Resposta: a sombra te satisfaz? Se você tem fome, você fica satisfeito apenas olhando para a comida? Por que então ficar satisfeito com a sombra que se encontra no templo? Se deseja profundamente compreender o real, deve largar a sombra. Mas vê-se que está mesmerizado pela sombra, pelo símbolo, pela imagem de pedra. Veja o que sucedeu no mundo. Os entes humanos estão divididos porque adoram uma certa sombra, existente na mesquita, no templo, na igreja. Pode haver multiplicidade de sombras, mas só há uma realidade indivisível. Para se alcançar a realidade, não há caminho, nem cristão, nem muçulmano, nem hinduísta e nenhum outro. Pergunta: os exames poderão ser desnecessários para o jovem ou a jovem rica, cujo futuro está garantido, mas não são uma necessidade para os estudantes pobres, que precisam preparar-se para ganhar a vida? E essa necessidade não é muito urgente, principalmente se aceitamos a sociedade tal qual é? Resposta: aceitar sem reservas a sociedade tal qual é. Por que razão? Você que não pertence à classe pobre, que é mais ou menos abastado, por que não se revolta contra todo o sistema social? Isso está ao seu alcance. Assim, porque não faz uso de sua inteligência para descobrir o que é verdadeiro e criar uma nova sociedade. O pobre não irá se revoltar porque lhe falta a energia necessária ou tempo para pensar. Está inteiramente ocupado, precisa de comida, de trabalho. Mas você, que tem lazer, que dispõe de algum tempo livre para fazer uso da sua inteligência, por que você não se revolta? Você. Porque não trata de descobrir o que é uma sociedade justa, uma sociedade verdadeira e de edificar uma nova civilização? Se isso não for iniciado por você, certamente não será iniciado pelo pobre. Pergunta: estão os ricos dispostos, alguma vez, a renunciar a uma boa parte do que têm em benefício dos pobres? Resposta: não estamos falando sobre o que o rico deverá abandonar em favor dos pobres. Qualquer que seja a parte a que renuncie, não satisfará ao pobre. Mas não é este o problema. Vocês que são abastados e que, portanto, têm a possibilidade de cultivar a inteligência, não podem, mediante revolta, criar uma nova sociedade? Isso depende de vocês e de ninguém mais. Depende de cada um de nós, e não dos ricos ou dos pobres ou dos comunistas. Mas, em geral, não possuímos esse espírito de revolta, esse ímpeto de libertação e de descobrimento. E esse espírito é que é importante.